Olá, irmãos, paz seja convosco, amém? Espero que todos estejam bem, que tenham passado, a virada do ano com esperança, com amor, somente pensando em coisas boas. Conforme foi a campanha na nossa igreja, nesse ano de 2021 será um ano de superação, Nós devemos ter fé que as coisas vão melhorar, que tudo vai correr bem, em nome de Jesus. E assim, como a gente está começando o ano, a primeira aula, eu peguei um texto muito interessante, um estudo muito interessante na internet, que fala sobre, ele tem um título assim, Por que em Cristo somos mais que vencedores? Então, se o ano de 2020 não foi tão bom assim para você, então, assim, que a gente, com esse texto, a gente tem a esperança de que 2021 será melhor e que nós possamos ter a certeza que somos, sim, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá. Então, quando a Bíblia ela diz que somos mais que vencedores, isso significa que o amor de Deus em Cristo é que nos fortalece de tal forma que nós podemos suportar, seja quais forem as circunstâncias. Então, os redimidos, aqueles lavados, pelo sangue do Cordeiro, enfrenta a hostilidade e a dor amparados pela certeza do amor do Deus que nos resgatou. Então, a nossa confiança está nisso, no amor de Deus, por nós, em Cristo, que nos fortalece. Então, por isso nós temos essa certeza. Na Bíblia, o versículo que diz que somos mais que vencedores foi escrito pelo apóstolo Paulo, Então, ele ao falar sobre a segurança da salvação de Cristo, o apóstolo escreveu: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, essa passagem, ela está lá em Romanos 8, 37. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa passagem de Romanos 8. É uma declaração de amor, é um reconhecimento, passando tantas dificuldades e reconhecer que o Senhor sempre esteve ao nosso lado e que nada nos separa do amor dele, E aqui a gente vê que, assim, mais tarde, é verdade que muita gente aplica esse versículo com um sentido completamente estranho ao seu contexto. Então, não é difícil encontrar alguém que pensa que esse versículo é uma promessa de que os crentes podem conquistar o que desejarem. Afinal, são mais que vencedores. Mas, porém, esse versículo ele se refere a uma vitória que tem muito mais a ver com a ideia de suportar, de ser vitorioso na adversidade. O foco desse versículo está na segurança que nós temos em Cristo e não na satisfação dos desejos pessoais. Isso quer dizer o quê? Que esse versículo, quando ele fala que somos mais que vencedores em Cristo, aqui está dizendo que, assim, nós entregamos todas as adversidades, todas as dificuldades, tudo aquilo, nas mãos de Deus, e que nós temos essa segurança de que tudo vai dar certo, mas por causa do Senhor, Não porque, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Não. Aqui está falando que diante de todas essas adversidades, nós vencemos, nós somos mais que vencedores. E aqui, quando ele fala assim, em todas estas coisas, o versículo, ele não começa simplesmente com a afirmação, somos mais que vencedores. Antes, o versículo, ele começa dizendo, em todas estas coisas. Então, isso indica que o próprio texto explica em quais coisas somos mais que vencedores. Isso fica mais do que claro nos versículos que vêm depois, Primeiro, Paulo escreve que não restam acusações, condenação contra os eleitos de Deus, pois o próprio Deus é quem os justifica mediante os méritos de Cristo, que morreu, ressuscitou e agora está numa posição
exaltada, agindo como intercessor do seu povo. Romanos 8, 31 ao 34. Então, depois, à luz dessa verdade, o apóstolo Paulo ele questiona: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8, 35. Claro que esse questionamento ele é retórico e significa que ninguém jamais será capaz de nos separar do amor de Cristo por nós. Nessa sequência, o apóstolo Paulo, ele faz uma citação do Salmo 44, que diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8, 36, no Salmo 44, 22. Então, Paulo indica que o sofrimento por causa do Senhor é algo bem conhecido dos crentes de todas as épocas, né? Foi naquele tempo e não é diferente hoje. Então, ao declarar que somos mais que vencedores, o apóstolo Paulo ele tem em mente que em todas estas coisas, isto é, na tribulação, na dor, na hostilidade, na privação, na angústia, na perseguição, esses sofrimentos, porém, não ameaçam as bênçãos que nós podemos desfrutar em Cristo. Pelo contrário, esses sofrimentos eles acabam contribuindo para o crescimento espiritual do povo de Deus que caminha em direção à glória futura. Então, a expressão mais que vencedores indica basicamente uma super invencibilidade, né? Ser mais que vencedor é o mesmo que ser super vencedor. Inclusive, essa expressão traduz uma palavra grega composta que significa algo como se sobrepujar completamente, no sentido de quê? De alcançar uma vitória inigualável. Então, ao afirmar que somos mais que vencedores, o apóstolo Paulo ele nos ensina que o povo de Deus está conquistando uma vitória completa e definitiva, não passageira como a do mundo, né? Então, a ideia é que não há nada que nós possamos temer, pois, por piores que sejam as circunstâncias, né, igual aconteceu no ano de 2020, muitas dificuldades, muitas tristezas, desemprego, mortes, né, perdas de entes queridos, não foi fácil, mas essas circunstâncias, em todas elas, mesmo assim, somos mais que vencedores. Né? Isso, inclusive, deixa claro que muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas nos livra nos problemas. Então, Ele não nos impede de passar pelos problemas, mas quando nós estamos diante de um problema, o Senhor está conosco. Né? Então, muitas vezes, Ele não nos protege das dificuldades, mas nos protege nas dificuldades, de modo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos 8, 28. Então, a segurança que nós desfrutamos em Cristo, ela é tão grande que até mesmo as adversidades trabalham em nosso favor. Ou seja, até os inimigos, até as dificuldades operam em nosso favor. Então, por que somos mais que vencedores? Definitivamente não é porque somos bons, habilidosos, valorosos ou corajosos. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossa vitória, antes de tudo, é a vitória de Cristo. Não somos mais que vencedores por algo que depende de nós, mas por causa do que Cristo fez, né, lá na cruz, e fez e continua fazendo por nós. Então, nós somos mais que vencedores, não por nossas habilidades, mas por aquilo que Cristo fez e tem feito por nós. Então, a expressão por meio daquele que nos amou
Nós sabemos que agora Deus é por nós e, portanto, ninguém terá êxito contra nós. Romanos 8:31. E nós sabemos também que Deus nos justificou, já que Cristo morreu em nosso favor. Romanos 8:32-33. E ainda sabemos que Cristo intercede por nós continuamente e nos ama com um amor irrevogável, ou seja, que não pode ser tirado. Romanos 8, do 34 ao 49. Sim, nós somos mais que vencedores porque Cristo morreu por nós, porque Cristo vive em nós, porque Cristo nos ama e porque Cristo intercede por nós, né? Tudo bem que a perseguição, a dor, a privação, a tribulação e a angústia não podem nos derrotar. Mas alguém ainda pode questionar se há algo mais intenso ou mais poderoso que porventura possa ameaçar a nossa vida em Cristo, se não agora, em algum momento futuro. No entanto, a resposta que a Bíblia nos dá, ela é muito clara. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente ou do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, os principados e os poderes, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Eu amo essa passagem. Então é realmente incrível saber que em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque isso não apenas significa que as coisas que se opõem contra nós não são neutralizadas, mas que elas operam em nosso favor, mesmo quando nos causam dor e sofrimento. Isso porque na forma com que essas coisas nos afetam, nos é revelado o amor de Deus que está em Cristo, amor esse de qual ninguém e nada jamais será capaz de nos separar, né? Conforme fala lá em Romanos 8, do 35 ao 39. Então, de fato, isso é muito mais do que derrotar os inimigos, mas é fazer com que os inimigos, na insensatez de sua oposição, se movimentem ao nosso favor, contribuindo com a nossa glória final. E é isso que Deus nos concede por meio de Cristo. Por isso, em Cristo, não somos apenas vencedores, mas somos mais que vencedores. Então, irmãos, nesse ano de 2021, ano da superação, ano que nós vamos combater o mal, ano que nós vamos superar todas as perdas, todas as dificuldades, mas crendo que somos mais que vencedores, não pela nossa força, não pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, mas por amor de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo morreu lá na cruz para que nós hoje, né, tivéssemos essa proteção, esse amor. Então, quando você pensar, eu sou mais que vencedor, não nas suas conquistas, não nos objetos, não nos bens materiais, mas você é mais que vencedor porque você pode derrotar todo inimigo, toda dificuldade, tudo aquilo que te afasta de Deus e que te traz tristeza. Amém? Que Deus abençoe a todos e eu recomendo vocês lerem Romanos 8, que vocês vão ficar maravilhados, porque é lindo, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.